Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Aldous Huxley. Homenageado, Aldous Huxley, nascido em 26 de julho de 1894 e falecido em 22 de novembro de 1963, foi um romancista, filósofo e crítico inglês, mais conhecido pela sua obra Admirável Mundo Novo, de 1932, uma distopia que expressa sua desconfiança sobre as tendências do século XX na política e na tecnologia. É uma visão pessimista, angustiante de uma sociedade futura em que um condicionamento psicológico forma a base para um sistema de castas cientificamente determinado e imutável que, por sua vez, oblitera o indivíduo e concede todo o controle ao Estado. O Mauad, como sempre, faz uma seleção de citações de Huxley que vão na direção da defesa da liberdade e do interesse do liberalismo. Agora, sobre uma questão nacional envolvendo essa defesa da liberdade e as ameaças por ela experimentadas, nós temos um texto do Vinícius Bubbles, fruto da parceria entre Instituto Liberal e Instituto Atlantos, Proibições do Brasil, Fake News, Cigarros Eletrônicos e meu colega Flávio Dino. O texto fala das limitações legais à liberdade no Brasil, cita o exemplo da pretensão de aprovar o PL das Fake News, que facilitaria a censura das redes sociais, e também a proibição dos cigarros eletrônicos, os vapes, que vem sendo objeto do ativismo do Instituto Atlantos. Eles nos dizem que no Brasil a produção e a venda dos vapes são proibidas desde 2009. Em 2022, o Ministério da Justiça ordenou o fechamento de dezenas de empresas que produziam cigarros eletrônicos. Justificando proteger a saúde dos brasileiros, essa incoerência vem de um país onde o cigarro convencional circula livremente, mesmo considerado 97% mais perigoso do que a sua versão eletrônica, segundo a University College of London. Digamos que o governo brasileiro, diz-nos o texto, vise a preservar o cidadão. Seria o governo britânico irresponsável em usar o cigarro eletrônico, inclusive como política pública de combate ao tabagismo? É o ponto que coloca o texto, levantando a irracionalidade de muitas proibições que são perpetradas pelo Estado brasileiro. Quem defende muitas regulações, muitas intervenções do Estado na vida do cidadão é a esquerda, e é sobre ela o texto do Alex Pipkin, o piloto automático esquerdista da corrupção da verdade. O texto fala sobre a mania que os esquerdistas têm de distorcer os dados para apoiar as suas afirmações sonháticas, lunáticas, ilusórias. Ele nos diz que muitos adeptos dessa crença ideológica propalam sua nobre preocupação com os descabizados, os pobres, os miseráveis. No entanto, na realidade objetiva, por meio das suas ações desarrazoadas, eles evidenciam um comportamento frio e calculista, uma legítima empatia ao reverso. Estão usando os pobres, os miseráveis, como massa de manobra para avançar as suas agendas. Na sequência, ainda falando sobre ameaças no cenário brasileiro, temos um texto de minha autoria. Que fascismo é esse que derrotamos? E que democracia é essa que venceu? Esse texto elenca uma série de medidas que foram tomadas tanto pelo Poder Executivo quanto principalmente pelo Poder Judiciário nos últimos meses, dentro do governo Lula, acenos a regimes ditatoriais, a defesa internacional de uma democracia inexistente na Venezuela, as afirmações escandalosas do presidente Lula na reunião do Foro de São Paulo, a cassação do mandato do Dallagnol, as censuras que vêm sendo feitas a redes sociais, todos esses absurdos que vêm sendo perpetrados, concluindo por perguntar, sem levar à conclusão de que o governo Bolsonaro era o paraíso, muito longe disso. Inclusive o Bolsonaro o governo dele moveu processos pela Lei de Segurança Nacional contra críticas ridículas, como comparar o presidente a um pequi ruído em um outdoor, eu menciono isso no artigo. Mas, afinal de contas, não há comparação. Afinal de contas, o PT e o Alexandre de Moraes nos salvaram do quê?
E aí eu concluo com a pergunta: em que aspecto, no cenário atual, a liberdade de expressão, a divisão de poderes, a imunidade parlamentar, o Estado de Direito, em que aspecto essas coisas estão em uma situação melhor hoje do que antes? Em que aspecto nós podemos sentir que temos mais liberdade de falar hoje do que antes? Que fascismo ou até nazismo, nas palavras do Lula, é esse que nós derrotamos? Que democracia e que amor são esses que supostamente venceram? Essa é a pergunta que eu deixo para todos pensarem. Na sequência, temos um texto publicado originalmente na Revista Oeste, compartilhado pelo Instituto Liberal, de um dos nossos conselheiros superiores, o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Escolas cívico-militares. Lula não as quer, logo são boas para o Brasil. Nos diz o professor que, como grande novidade do seu terceiro mandato, o presidente Lula anunciou o fechamento das escolas cívico-militares existentes no país. Um verdadeiro absurdo que, felizmente, vem sendo enfrentado pelos governadores e prefeitos dos estados e municípios onde funcionam as escolas cívico-militares. Esses administradores públicos consideram que não se pode fechar da noite para o dia escolas que estão dando certo e que melhoraram em muito o clima de paz e tranquilidade para o correto desenvolvimento das atividades pedagógicas. O fato é que Lula enfrenta hoje a resistência desses administradores públicos patriotas que são conscientes da importância das escolas cívico-militares e que explicitaram que continuarão a funcionar nos estados e nos municípios que estão sob a sua responsabilidade. Palmas para eles por esse gesto, é o que sustenta o nosso caríssimo conselheiro professor Ricardo Vélez Rodrigues. Na sequência, mais um artigo de minha autoria. Despotismo corporativo. O texto fala especificamente sobre a declaração do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, no Congresso da UNE, no sentido de que nós derrotamos o bolsonarismo, incluindo ele. Incluindo, portanto, alguém que deveria ser um ministro da Suprema Corte, do STF, portanto, alguém que não se envolveu nas batalhas entre as parcialidades políticas na última eleição. Como é que ele pode dizer isto? Porém, além de analisar outros aspectos absurdos da fala do Barroso, eu também digo no final que meu objetivo não é chamar a atenção apenas para ele. O que ele disse foi, sim, absolutamente chocante, escancarado, absurdo, mas está longe de ser o maior de todos os absurdos que nós temos visto partirem do judiciário. E eu chamo a atenção para o fato de que o STF, o órgão STF, o Supremo Tribunal Federal, e não esse ou aquele ministro, todos, portanto, porque ninguém manifestou até agora discordância em relação a isso, o STF emitiu uma nota oficial em defesa de Barroso, justificando que a frase dele se referia ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. O posicionamento dele, que só pode ter sido escrito por gente que não tem mais nenhuma vergonha nem receio de sofrer represálias por seus abusos, é uma prova inequívoca de que os ministros estão agindo como uma corporação. Nenhum deles é inocente. Nenhum deles tem hombridade. Nenhum dos ministros do STF tem hombridade. Essa é a minha opinião que eu expresso neste artigo. E na linha do mesmo assunto, temos na liderança um texto do Gabriel Wilhelms. O Senado agirá contra o ativismo judicial dos ministros do Supremo? Eu acho que o título é autoexplicativo, então eu me limito a ler o final do texto do Gabriel. Se o ministro do STF se sente confortável para agir dessa forma, é porque temos tido uma escalada de assintes vindos desta corte, seguidos por uma inação patética do Legislativo, principalmente do Senado. Nesse sentido, o título do meu artigo não é uma pergunta que tentarei responder aqui, mas uma pergunta que singelamente direciono à Câmara Alta. Está ok um ministro da mais alta corte do país manifestar em tom inflamado clara preferência política, clara parcialidade, implicando um sem número de processos existentes e potenciais? Reitero que em breve este senhor será o presidente da corte? Como o Senado justifica sua própria existência como ente político se o único poder que em tese não tem natureza política assumiu esse papel?
E se, como de hábito, os nobres senadores resolverem ignorar o fato com a devida vênia para as honrosas e isoladas exceções, vendo-o como caso isolado e sem poder de macular a corte, esta, em socorro a Barroso, diz de forma clara, como se fosse coisa natural e republicana, que a fala do ministro referia-se ao voto popular. Que para o STF é defensável um dos seus fazer proselitismo político, resta evidente. Eles mesmos o dizem. Moraes, por exemplo, tem reiteradamente usado decisões judiciais como rascunho para externar seu panfletarismo em causa própria. Mas conclamo o Senado como instituição a dizer se pensa o mesmo. Esses foram os artigos do nosso Real Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.